Hoje eu vou mostrar para vocês como fiz com tecido um jarrinho com hortênsias. A primeira coisa a fazer é separar todo o material que vai ser utilizado. Vou deixar listado na descrição do vídeo. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Sandra Marques. Sejam todos bem-vindos. Eu utilizei para fazer o jarrinho um frasco de álcool vazio. A gente pode cortar na altura desejada. Colocar um saquinho vazio dentro do frasco, completar com areia e amarrar. Encapar primeiro os frascos, para depois preparar os saquinhos de areia, vai ficar melhor. O tecido não precisa ser suficiente para encapar todo o frasco por dentro. Conferi se o frasco estava bem no centro do tecido. Fui encaixando para dentro do frasco. Ajustei o franzido que se forma. Depois desse passo é que fica bom para vocês colocarem os saquinhos, completarem com areia e amarrar. Os meus saquinhos já estavam prontos. Esse ficou com muito ar, eu retirei. Como eu tinha muito tecido e vários frascos, eu fiz logo 3 vasinhos de uma vez. Depois posto mais 2 vídeos para vocês. Separar o tecido que será utilizado para a confecção das hortênsias. Riscar no centro a medida de um prato, que precisa ter 27 centímetros de diâmetro ou um pouquinho mais. O molde das hortênsias eu fiz com caixa de filtro de café. Para cada hortênsia, um círculo com 4,3 centímetros de diâmetro. Dá para fazer um só molde das hortênsias, mas eu prefiro fazer as 19, posicionar cada uma delas e depois riscar. Eu coloco um molde bem no centro do círculo grande e em seguida eu completo essa fileira, deixando ela com 5, ou seja, 2 círculos em cima, 2 embaixo. A gente precisa deixar uma distância entre um círculo e outro de pelo menos meio centímetro a 1 centímetro. As próximas fileiras terão 4 círculos, uma fileira do lado direito e a outra do lado esquerdo. Lembrando que a gente tem que ir intercalando os círculos, ou seja, eles não vão ficar retos com os círculos da fileira com 5. Agora, 2 fileiras com 3 círculos, uma do lado direito, uma do lado esquerdo. Os círculos sempre serão colocados no espaço entre um círculo e outro. Riscar todos os 19 círculos. Se você gosta de artesanatos e ainda não é inscrito, inscreva-se e compartilhe os vídeos com outras pessoas que você sabe que também vão gostar.
Esse artesanato é muito bonito e não precisa imprimir moldes para fazê-lo. Outra vantagem, gasta pouco material. Retirar o excesso de tecido que está por fora do círculo grande, deixando uma pequena margem. Agora começa a costura. O ideal é começar pelo círculo do centro, depois pela fileira ao lado e, por último, a fileira de fora. A gente alinhava o círculo central bem em cima do risco. É aquele ponto de subir e descer com a agulha. Subir e descer, subir e descer. Pontos próximos. Quando chegar ao lado do primeiro ponto, a gente empurra esse tecido que está fofinho para baixo e arremata. Como deixei uma ponta sobrando, eu amarrei. Esse tecido fofinho que eu empurrei para baixo será a hortênsia. Vamos passar para a próxima fileira. Alinhava mais um círculo, puxa a linha. Esse tecido que sobra, que fica fofo, para o avesso, eu empurro para baixo e arremato. Depois de um círculo, a gente pode arrematar e passar para outro círculo ou cortar a linha e começar novamente. Hortênsias formadas, agora vamos colocar uma miçanga no centro de cada uma delas. Eu ajeito a flor que está do lado certo do tecido. Venho com a linha por baixo, pelo avesso, entrando bem no centro da flor. Coloco uma miçanga e volto com a linha para baixo.
Depois de cada miçanga, arremata. Depois de colocar miçangas em todas as flores, eu vou fazer com esse tecido um grande fuxico. Ou seja, vou alinhavar toda a borda, puxar a linha e colocar enchimento. Não é preciso encher muito e na hora de fechar, não precisa fechar totalmente. Vocês podem fazer um jarrinho com orquídeas de uma só cor. Eu utilizei 3 cores diferentes.
Revisando, primeiro a gente alinhava o círculo do centro, depois a fileira ao lado e, por último, a fileira de fora. A maneira que eu achei mais prática para fazer as flores é fazer uma de cada vez, do começo ao fim. Alinhava, coloca a miçanga, arremata, corta a linha e passa para a próxima. Depois de prontas as hortênsias, lembrando que não precisa fechar totalmente atrás, eu fui fazer as folhas. Dobro o tecido direito com direito, o lado avesso fica virado para mim, risco os moldes. Por que o meu molde tem uma marca no meio? Porque depois que eu desenho e recorto, eu dobro ao meio para comparar se as duas metades do molde estão iguais. Se não estiverem, eu dou uma paradinha. Por baixo desse molde, eu vou colocar um pedacinho de forro. Pode ser forro de short, de calça, de jogo americano ou até mesmo um pedaço de feltro. Não costuro uma parte embaixo, que é por onde a gente vai desvirar a folha. Corta deixando uma pequena margem. Para as folhas não é preciso molde impresso. Vocês podem desenhar como se fossem gotas largas, bem largas na base, não muito pequenas, porque senão vai dar muito trabalho depois para costurar e desvirar. E a quantidade também é a gosto. É preciso dar alguns piques ao redor da folha para o tecido não ficar repuxando quando a gente desvirar. Esses piques são próximos da linha, sem cortá-la. Como eu ainda estava indecisa em relação às folhas, eu fiz em 3 cores diferentes. Folhas já desviradas, vamos fechar essa parte aberta. É só fazer uma dobrinha nessa parte que está aberta e dar uns pontinhos, 3 a 5 pontinhos. Se está gostando, não se esqueça que ainda vou postar mais 2 vídeos com plantas feitas com sobras de tecidos. Folhas já costuradas, vamos montar o jarro. Essa é a hora de decidir como as folhas serão arrumadas. Por exemplo, serão costuradas 3 ou mais em cada hortênsia e depois monta o jarrinho? Ou faz uma camada só, inteira, de folhas e coloca no jarrinho, para depois arrumar as flores? Vocês querem usar uma só cor de folhas em todo o jarrinho? Ou quer usar uma cor de folha para cada hortênsia? Eu gostei muito da ideia de usar uma só tonalidade. Então, eu fiz mais folhas dessa cor e juntei as folhas. Fiz uma camada de folhas. Dúvidas? É só escrever nos comentários que eu respondo o mais rápido possível.
Sugestões de artesanatos? Escreve nos comentários. Se der, eu filmo e posto para vocês. Terminei fazendo 2 camadas de folhas e costurei uma na outra, intercalando as folhas. Não deixei uma reta com a outra. Colei as flores nas folhas e depois o arranjo todo no vaso. Na hora de colocar o arranjo no vaso, eu passei nas bordas a cola T6000, encaixei o arranjo e fiquei esperando secar. Espero que vocês tenham gostado. Assistam os vídeos anteriores e os próximos também.